Muito bem, chegamos à sexta-feira, lição número 13, o encerramento dessa lição, que falou sobre o juízo. Temos que pensar que o juízo é algo que existirá na vida de cada pessoa. O processo do juízo da semana nos mostrou que Deus tem interesse em salvar todas as pessoas. Sua misericórdia é muito grande, seu amor é muito grande, de maneira que ele não faz distinção entre as pessoas, porque ele quer salvar a todas as pessoas. Infelizmente, o ser humano tem uma fraqueza na natureza e essa fraqueza é uma tendência para o pecado. E através do Calvário, Deus nos concedeu o privilégio de termos aí o salvo-conduto através de Jesus, para que nós possamos fugir do pecado, fugir da tentação e assim escaparmos ou sermos assim salvos diante do juízo eterno. Todas as pessoas passarão pelo juízo eterno. É uma coisa que ninguém consegue evitar. Ao mesmo tempo que ninguém consegue evitar de pecar. Mas graças a Deus nós temos o Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz assim, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Então é muito importante que uma pessoa justa, que um ser justo, nos justifique e nos defenda. Agora, temos que fazer a nossa parte, temos que nos apegar a Deus, temos que ter comunhão com Ele, porque Jesus aqui na terra provou que é possível o ser humano apegado a Deus vencer o pecado. A Bíblia diz que Jesus viveu nesse mundo, porém, sem pecado. Como é que ele conseguiu isso? No meio de uma sociedade tão corrompida como aquela que ele viveu. É porque ele se apegava com Deus às 24 horas do dia. Deus tem interesse em nos salvar. Temos que pensar nisso. Por que Deus quer nos salvar? Porque Ele nos ama. Nós somos a paixão de Cristo. Thomas Johannes Bach era um rapaz estudante de engenharia em Copenhague. Ele estava atravessando uma rua quando um menino ofereceu um folheto, estendeu a mão e disse, moço, posso lhe oferecer um folheto? Thomas olhou para o menino e ele disse, o menino falou, é sobre o juízo final, é muito importante. Thomas olhou para ele e disse, por que você fica perturbando os outros com a sua religião? Eu já tenho a minha religião, não preciso de ninguém estar me indicando nenhum tipo de caminho. Eu sei cuidar de mim mesmo. E então, como o menino manteve a mão estendida com o folheto, Thomas pegou o folheto, rasgou e colocou no bolso. O menino abaixou os olhos e ficou visivelmente triste. E se dirigiu então a um vão de uma porta, onde havia uma porta fechada, e naquele cantinho ele abaixou a cabeça e parecia estar orando. Thomas não tirou o olho do menino e percebeu que lágrimas escorriam pela face do menino. Ali estava alguém que tinha preocupação com sua alma. Ele disse, não acredito, esse menino, ele está preocupado comigo. Ele foi lá e disse, menino, eu lhe peço perdão pelo que eu fiz. Deixa-me ver o folheto que eu rasguei, me dê outro, por favor. E Thomas era estudante de engenharia. Aquele folheto e aquele menino mudou a trajetória da vida de Thomas Johannes. E ele então decidiu-se a fazer teologia, se tornou um missionário na América do Sul. E ele dizia, quando pregava, eu prego sobre o juízo, porque aquele menino me fez ver que o juízo é muito importante. Se a pessoa não pensa no juízo, é porque a pessoa é sem juízo. Então temos que pensar no juízo final, porque todos nós vamos ter que passar por esse momento. Talvez nós não pensemos nisso, mas Deus pensa em nós e Ele quer que nós tenhamos consciência de que o juízo existirá. Hoje nós estamos no período pré-julgamento, também conhecido como juízo investigativo. Estudamos isso durante essa semana. Esse juízo investigativo está sendo feito por Cristo sobre todas as vidas que viveram nesse mundo. E quando ele terminar essa tarefa, o Senhor Deus decretará as palavras que estão em Apocalipse 22, verso 11 e 12, que diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a todos os seres de acordo com as suas obras. Nesse momento, Jesus estará retornando à terra. O juízo investigativo terá terminado e todas as vidas, mortas e vivas, estarão assim com o seu destino selado. Depois que os salvos forem para o céu, na volta de Jesus, os mortos justificados e absolvidos no juízo final ressuscitarão e verão Cristo voltar num corpo incorruptível. Os vivos serão transformados e todos juntos subirão para o céu para ficar 1000 anos com Jesus. E ali haverá o rejulgamento dos ímpios,
Porque as pessoas poderiam questionar, por que meu pai, por que minha mãe, por que meu irmão, por que aquele irmão da igreja não está aqui, Senhor Jesus? Então, diz o texto bíblico, abriram-se os livros, e os que foram mortos os ímpios foram julgados segundo as suas obras. E os salvos, então, farão uma revisão e vão confirmar a bondade e a misericórdia divina e vão perceber que as pessoas rejeitaram mesmo a salvação por vontade própria. Vamos ter, então, depois do juízo no milênio, vamos ter o juízo executivo, onde Deus vai ter que destruir Lúcifer e seus anjos. Como os anjos e Lúcifer são de natureza eterna, vai ser preciso um fogo de natureza eterna para exterminá-los. Ele sabe disso, por isso a Bíblia diz, ele desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por isso, Deus vai retirar do universo essa mancha chamada pecado para nunca mais retornar. Por isso, depois disso, aguardamos novos céus e nova terra. Podemos dizer, nos incluir nessa promessa gloriosa, eu quero estar, nós queremos estar na nova terra. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa nos ajudar a entendermos a sua palavra. Porque Ellen White diz assim, um Testemunho Seleto, volume 2, página 401, poucos, somente poucos, poucos mesmo, do imenso número dos que povoam a terra, serão salvos para a vida eterna. Ao passo que as multidões que não aperfeiçoaram o caráter na obediência da verdade serão destinados à segunda morte. Que tristeza, né? Milhões de pessoas destinadas à segunda morte. É por isso que existe a teoria de que Deus é bondoso demais, Ele não vai permitir que milhões morram. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Deus nos oferece hoje toda a oportunidade possível para que nós possamos entender o plano da salvação e aceitar Jesus como Salvador. Aqueles que não fizerem isso, infelizmente, serão votados para a segunda morte. Deus abençoe, que você tenha uma sexta-feira feliz, um sábado abençoado e que o final do ano esteja chegando, que o Natal seja uma bênção para todos nós, que Jesus Cristo seja o nosso grande Natal. Não as festas da comilança, mas Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que nasceu e morreu para nos salvar. Beijo no coração, Deus abençoe você nessa sexta-feira. Amém.